O primeiro transplante de medula óssea em paciente com imunodeficiência primária foi realizado por Robert Good em Minneapolis. Os transplantes de medula óssea são a única chance de cura para pacientes com anormalidades da medula óssea, como defeitos funcionais, leucemias, anemia plástica, etc. Os melhores resultados são com doador e receptor HLA idênticos, ou com poucas incompatibilidades. No Brasil temos o registro de doadores de medula óssea, o REDOME, e o registro de receptores de pacientes, chamado REREME. Existem bancos de cordão umbilical, em número de 8, e realizamos a tipagem de alta resolução, especialmente entre doador e receptor, na fase final da identificação molecular. O TMO é a infusão intravenosa de células-tronco hematopoéticas com o objetivo de restabelecer a função medular nos pacientes com medula óssea danificada ou defeituosa. Cerca de 70 doenças podem ter o benefício do tratamento com o TMO. Vários tipos de leucemias, linfomas, imunodeficiências primárias, aplasia de medula, entre outras. Para o transplante de medula óssea, precisamos realizar a compatibilidade HLA entre doador e receptor, a destruição da medula original que estava danificada por quimioterapia, puncionamos a medula do doador, retiramos as células-tronco, isolamos e infundimos no receptor. Utilizamos antibióticos e fatores de crescimento, assim como ambiente estéril, comida estéril, para que o paciente possa passar o primeiro mês de imunodeficiência ocasionada pelo transplante. Existem transplantes halogênicos, que a medula óssea é retirada de um doador vivo, previamente selecionado por testes de histocompatibilidade, identificados inicialmente entre os familiares ou em bancos de medula óssea, tipo REDOME. Autólogos, a medula ou as células-tronco são retiradas do próprio paciente, armazenadas, congeladas e infundidas após regime de condicionamento. Transplante singênico, entre doadores gêmeos univitelínicos. Utilizamos a célula-tronco hematopoética para os transplantes de medula óssea porque elas são células totipotenciais e dão origem a todas as outras células do sangue. A célula progenitora mieloide, derivada da célula-tronco, ela dá origem aos monócitos, eritrócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. E as células progenitoras linfóides dão origem aos linfócitos T, às células NK, aos linfócitos B e às células dendríticas. As indicações do transplante de medula óssea halogênico são na aplasia de medula, hemoglobinopatias, imunodeficiências primárias, leucemias mieloide crônica, como tratamento melhor que a químio na mieloide aguda, na linfóide aguda e nas mielodisplasias. O grau de compatibilidade imunológica é fundamental para o sucesso do TMO. Qual a chance de encontrarmos doadores HLA idênticos aos receptores? Se o doador é um irmão, a chance é 25%. Se o doador é um familiar, a chance é menos de 5%. Se o doador é ele mesmo, no caso do transplante autólogo, a chance é 100%. As células são dele mesmo. Se o doador é não aparentado, ou seja, de um banco de doadores, a chance é 1 para 100 mil, dependendo naturalmente da frequência, de quão comum são os alelos HLA do paciente. Pode ser muito menos de 100 mil, mas em média se diz que é 1 para 100 mil doadores. O TMO, a primeira opção então é a doador aparentado, onde nós temos 25% de HLA idêntico entre irmãos,
E a segunda opção é o não aparentado. Onde buscar? Nos bancos de medula. No Redome, por exemplo, nós poderemos ter a proporção de um paciente para 100 mil doadores. Esta é a possibilidade de conseguirmos um HLA idêntico. 1 para 100 mil. O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o Redome, foi criado em 2009 e a partir daí foi crescente o número de doadores que se alistaram neste banco de dados. Em 2020, estamos com 5.147.000 doadores. O Registro Nacional de Receptores, o REREME, também iniciou em 2009 e podemos observar o aumento crescente de número de transplantes de medula óssea realizados, culminando em 2019 com 411 transplantes no Brasil. Como foi dito, o REREME é o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea. Está localizado no INCA, no Rio de Janeiro. Quanto maior a miscigenação da população, maior número de doadores precisamos num banco de medula óssea. A fonte de células tronco hematopoéticas é o osso da crista ilíaca ou sangue periférico após a mobilização com medicamentos das células tronco da medula óssea, ou sangue de cordão umbilical, que é muito rico em células CD34, que são as células tronco. O transplante halogênico inicia então pela anestesia, depois punção da crista ilíaca com retirada das células tronco, do sangue dessa crista ilíaca, que é muito rico em células CD34. Essa medula óssea então é filtrada, se retira a gordura e depois se infunde no paciente. O ambiente é cirúrgico e o doador praticamente não sente nada e poderá ir para casa no outro dia. O Taylor é um menino que tinha uma deficiência do CD40 ligante com neutropenia. O CD40 ligante é o que faz a ligação entre a célula T helper madura com a célula plasmática produtora de anticorpos. É a mensagem que faz a célula CD4 dizer para a célula plasmática fazer o switch, deixar de produzir IgM, que é a imunoglobulina que normalmente está produzindo, para produzir IgG específica e em alto título. O Taylor nasceu com IgG 0, IgA 0 e IgM com 104, que é muito elevado para uma criança dessa idade. Então, ele tem essa doença, que é deficiência de CD40 ligante, ou imunodeficiência com hiper-IgM, que é o outro nome. Ele foi transplantado em 2008, ele tinha uma mutação no exon 5 do seu CD40 ligante e ele está curado. Precisamos então a compatibilidade ou a identidade completa ou um mismatch, uma diferença em classe 1 ou 2, ou duas diferenças em classe 1, ou uma diferença, um mismatch em classe 1 e um mismatch em classe 2. É o que é desejado. As consequências das incompatibilidades é a rejeição, é a falha ou a ausência da pega do transplante, ou o DASH, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, uma das principais complicações após o transplante. Quando o doador é aparentado, temos 20% de DASH. Quando o doador é não aparentado, chega-se a 80%. A doença enxerto contra o hospedeiro, o quadro agudo nos 2 primeiros meses após o transplante, é mediado por células T dirigidas contra os antígenos HLA e outros antígenos do paciente. Os sinais e sintomas são relacionados com a pele,
com a infiltração da pele, como se observa no slide, do trato gastrointestinal, do fígado, e há uma profunda imunossupressão. Transplante de células tronco-hematopoéticas, halo. Complicações. As agudas. Em menos de 100 dias pós-TMO, nós podemos ter mucosite, alopécia, náusea e vômitos, doença veno-oclusiva hepática, pneumonia intersticial, infecções, doença do enxerto contra-hospedeiro aguda. As tardias, mais de 100 dias após o transplante, nós podemos ter problemas na pele, fígado, intestino e pulmão. Doença enxerto contra-hospedeiro. Infecções, alterações hormonais. Na figura podemos observar o número de transplantes realizados até 2019. Halogênicos, 611 transplantes, com uma sobrevida média anual de 58%. Autólogos, 644, com a sobrevida média no primeiro ano de 69%. Nosso hospital organizou um banco de cordão umbilical. Na figura, observem a enfermeira coletando as amostras de sangue umbilical que são congeladas num bioarquivo. As células do cordão umbilical são acondicionadas em pequenas bolsas que apresentam a identificação do doador, a tipagem HLA e o número de células CD34, que são as células tronco que existem nesta bolsa. As bolsas são congeladas no bioarquivo, que é um congelador com nitrogênio líquido que acomoda 3.000 bolsas de cordão. Quimerismo. Chamamos de quimera quando as células de doador e receptor convivem no sangue do paciente, podendo ou não ocasionar reações. Utilizamos os microsatélites do DNA, ou também chamado de Short Tandem Repeats, repetições curtas lado a lado, que é um sistema genético localizado em diversos cromossomos, polimórfico e que possibilita estudarmos a individualidade humana e, assim, a individualidade das células transplantadas no caso de quimerismo, identificando as células do doador e receptor ao mesmo tempo. Então, os microsatélites nada mais são do que sequências, quase sempre de 4 nucleotídeos, que se repetem lado a lado. Por exemplo, no cromossomo superior, nós temos a repetição do CAAG 7 vezes. E no cromossomo inferior, ele se repete 5 vezes. O método para o estudo dos STRs é um PCR multiplex, onde nós usamos primers, loco específico, fluorescentes, então contra todos aqueles marcadores vistos anteriormente. No mesmo tubo de ensaio, colocamos esses primers, a enzima polimerase, que faz as cópias do DNA, oligonucleotídeos ATGC, sintéticos, magnésio, um pouco de água e o DNA do indivíduo que será examinado. Após essa reação de PCR, esse produto amplificado será passado num analisador de DNA, num sequenciador, que permitirá conhecer os alelos de todos os locos. O kit Pentacolor foi desenvolvido em nosso laboratório para identificar os STRs, ou Short Tandem Repeats, repetições curtas lado a lado. Então, numa reação de multiplex, nós podemos utilizar primers que identificam diversos locos, no caso 15 locos de STRs, da mãe, de um filho ou do suposto pai ou mais pessoas. Então, observamos aqui Pentacolor verde
onde vamos ter a amplificação, em primeiro lugar, da amelogenina, que a mãe apresenta um X, ela é XX, homozigota para o X, é uma mulher. A amelogenina dá o sexo da pessoa. No meio nós temos vilosidades coriônicas do feto que essa senhora carrega. Essas vilosidades coriônicas mostram que o feto é XY, é um homem. E abaixo o suposto pai dessa criança, que é um homem também XY. Observem ao lado o VWA, é um STR do von Willebrand. A mãe é 1418. O 18 ela oferece ao seu filho abaixo. E a criança tem um alelo 19 também. Esse 19 é de origem paterna e não está presente no DNA paterno abaixo, que é 16 e 17. Observem ao lado o D7820, que a mãe tem os alelos 8 e 9, heterozigota. O 8 ela oferece ao seu filho e o filho é homozigoto, 8-8. E o pai abaixo não apresenta o alelo 8, mas sim o 9 e 10, novamente uma exclusão de paternidade. Observamos aqui o corante azul, o vermelho e o preto. Quimerismo completo pós-TMO. O transplante de medula óssea é realizado entre doador e receptor HLA idênticos. Entretanto, esses pares não são idênticos em outros sistemas genéticos. Por exemplo, nos microsatélites do DNA, ou também chamados de STR, ou Short Tandem Repeats, repetições curtas lado a lado. Nesses sistemas genéticos, no quais avaliamos pelo kit Pentacolor, possibilita a análise do paciente no pré-transplante, no pós-transplante e o doador da medula óssea. Observem na figura que o paciente no pré-transplante, acima à esquerda, no loco amelogenina, ele é XX. No pós-transplante, ele é XY. E o doador abaixo também é XY. Então, o paciente recebeu uma medula óssea de um indivíduo masculino e apresenta nos seus leucócitos circulantes o fenótipo masculino, o DNA XY. O locus VWA ao lado, o paciente pré-transplante é 15-18 e recebeu uma medula embaixo de um doador 15 e 16 e passa a ser 15 e 16 após o transplante. A mesma coisa ao lado, D7820, o paciente no pré-transplante tem o homozigoto 9, no pós-transplante é homozigoto 8 e o doador é do alelo 8. O quimerismo misto pós-transplante acontece quando os leucócitos do doador e do paciente convivem pós-transplante no sangue do paciente, do receptor. Então, por exemplo, no locus D21S11, que é o segundo da esquerda à direita, o paciente no pré-transplante tem os alelos 30,2 e 31, e no pós-transplante, esses mesmos 30,2 e 31, mais o 28 e 33,2, que é de origem do doador, abaixo. Então, observem o DNA do doador e do receptor circulando em conjunto. Descrevemos agora um caso clínico de defeito de adesão leucocitária que foi a transplante e que permaneceu com uma quimera. Esses defeitos de adesão acontecem quando os leucócitos geneticamente não apresentam moléculas como o CD11B que fazem a adesão dessas células no endotélio vascular. Normalmente os leucócitos, quando têm uma infecção
processo infeccioso, acontece a liberação de agentes quimiotácticos que fazem com que os leucócitos façam a adesão no endotélio vascular e passem para os tecidos. Eduardo é um menino que nasceu e após uma infecção respiratória permaneceu com leucocitose. O diagnóstico foi de defeito da adesão leucocitária, identificando-se que a molécula de adesão CD11C estava insuficiente em apenas 2,7% dos granulócitos. A tipagem HLA foi realizada e identificou-se um doador de cordão umbilical, com apenas uma diferença no HLA do locus A. Eduardo era 32 e o cordão era 11. Foi feita a alta resolução para o HLA e o Eduardo foi transplantado. A citometria de fluxo do CD11C em Eduardo no pré-transplante era 2,7 e evoluiu para 4,34, para 13,93, 26,76 e depois chegou aos níveis normais. Eduardo atualmente está curado, mas permaneceu com quimerismo misto, ou seja, leucócitos dele e do doador circulando. Observem isto nos STRs do TH01, que é o segundo da esquerda à direita, que o paciente era 6 e 8, no pós-transplante no meio ficou 6 e 8 e 9,3, que são os alelos dele e o 9,3 do doador abaixo, uma quimera mista. Os cálculos de quimerismo necessitam que escolhemos os locos mais informativos. Pelo menos um alelo não seja compartilhado entre o receptor e doador. E calculamos o percentagem de quimerismo. A fórmula utilizada é que o percentagem do quimerismo no doador é igual à área do pico do alelo 1 do doador mais a área do pico do alelo 2 dividido pela área do pico do alelo 1 mais o 2 mais a área de pico do alelo 1 do receptor mais a área de pico do alelo 2 do receptor multiplicado por 100. Então é uma fórmula e as áreas de pico veremos a seguir. Os cálculos para o quimerismo misto se identifica a área dos picos no analisador de DNA, bastando clicar em cima do pico e abre um quadro mostrando a área, por exemplo, o alelo 23, que tem a área correspondente a 45,58. Para quem desejar conhecer como se faz os cálculos, a referência bibliográfica está abaixo.